Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Cidades da região metropolitana de São Paulo terão aumento de passagens de ônibus para o ano que vem. Governo federal divulga calendário de pagamento do Bolsa Família de 2023. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco, o que vem primeiro para você em 2023. As passagens de ônibus vão subir em pelo menos 4 cidades da Grande São Paulo. A Caterina Schutt conta pra gente onde isso vai acontecer. Oi, Caterina, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite a você e a todos. Olha, as cidades do ABCD Paulista que vão reajustar as tarifas para o ano que vem são Diadema, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Em São Caetano do Sul, por exemplo, o valor passa de R$ 4,50 para R$ 5,00. Em São Bernardo, de R$ 5,10 para R$ 5,75. Já em Diadema, passa de R$ 5,10 para R$ 5,50. E em Santo André, vai de R$ 4,75 para R$ 5,00. Os valores passam a valer, Salsi, a partir do dia 1º de janeiro em Diadema e São Bernardo, no dia 2 em São Caetano e no dia 3 de janeiro em Santo André. Aqui na capital paulista, o valor da passagem vai ser mantido em R$ 4,40 pelo terceiro ano consecutivo. Eu volto com você. Obrigada, Caterina, pelos detalhes. Agora a gente mostra um caso de imprudência no trânsito. Um motorista que bebeu antes de dirigir foi preso depois de provocar um engavetamento na Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. 6 pessoas ficaram feridas. O acidente envolveu 9 carros de passeio e 3 caminhões. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um motorista que dirigia sob efeito de álcool provocou o engavetamento na altura do quilômetro 211, em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. A pista expressa no sentido capital ficou completamente interditada. O tráfego foi desviado para a pista local. Os hotéis do Rio de Janeiro comemoram a ocupação de quartos para o Réveillon. A taxa ultrapassou os 92%. Assunto para o Leonardo Aque. Oi, Léo, boa noite para você. É isso mesmo, Salsi. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, os números mostram que 25% das reservas foram feitas por turistas estrangeiros, principalmente norte-americanos e também europeus. É mais do que o dobro do ano passado. Agora, em toda a cidade, a taxa de leitos reservados já ultrapassou a do mesmo período de 2021. De acordo com o levantamento, os hotéis da Zona Sul têm sido os mais procurados, especialmente de bairros com praias, como Ipanema e Leblon, Leme e, é claro, Copacabana, onde acontece uma das mais tradicionais festas da virada de ano do país. E esta edição será a primeira com a volta dos shows em palcos montados nas areias desde o início da pandemia. A expectativa da rede hoteleira é que nos próximos dias seja atingida a taxa de 100% de leitos ocupados. Salsi. Obrigada, Léo. Seguimos falando de Réveillon porque a festa da virada em Salvador já começou. Ao todo, serão 5 dias de festival com muitos shows e diversão. Ao todo, serão mais de 100 atrações musicais e mais de 100 horas de música. A expectativa é que passem por aqui aproximadamente 2 milhões de pessoas nesses 5 dias de festa. Mas vale ressaltar que, além das atrações, quem vem ao festival encontra também opções de lazer como roda gigante, carrossel para criançada, tirolesa, espaço game, feira de artesanato e uma vila gastronômica. Enfim, um grande evento que antecede o carnaval aqui de Salvador. O Auxílio Brasil, pago pelo governo federal, já tem calendário definido para pagamentos a partir do ano que vem. O Matheus Escavazini tem os detalhes para a gente direto de Brasília. Oi, Matheus, boa noite para você.
Boa noite, Salsi. O calendário foi divulgado pelo Ministério da Cidadania nesta quarta-feira. O benefício deve voltar a se chamar Bolsa Família a partir de janeiro. O pagamento vai seguir da mesma maneira como funciona atualmente. Os valores serão depositados nos últimos 10 dias úteis de cada mês e seguindo o número de identificação social, o NIS, de cada beneficiário. Os valores serão recebidos primeiro pelos beneficiários com inscrição final 1 e terminar com o número 0. Neste mês de dezembro, o benefício atingiu a maior quantidade de beneficiários da história, ultrapassando 21 milhões e meio de famílias. O total investido foi de 13 bilhões de reais. Salsi. Obrigada, Matheus. Já falamos novamente. A deputada federal Carla Zambelli afirmou que já entregou à Polícia Federal em São Paulo a arma que apontou para um homem na véspera do segundo turno das eleições. A assessoria da parlamentar disse que a entrega foi feita mesmo sem a publicação da decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, para o recolhimento da pistola 9mm. A deputada vai recorrer da decisão do STF. A Polícia Federal informou que não comenta investigações em andamento. O Ministério da Justiça autorizou a atuação da Força Nacional para reforçar a segurança na cerimônia de posse do presidente eleito. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o porte e o transporte de armas em todo o Distrito Federal. A decisão de Moraes atende ao pedido da equipe de transição do presidente eleito Lula e da Polícia Federal. A restrição começou hoje às 6 horas da tarde e vai até segunda-feira, um dia depois da posse. O impedimento atinge colecionadores, atiradores e caçadores, que não estarão autorizados a portar e transportar armas de fogo e munições em todo o território do Distrito Federal. Na decisão, Moraes afirmou que grupos extremistas, sob a conivência de determinadas autoridades públicas, vêm praticando crimes contra o Estado Democrático de Direito. Na decisão, o ministro também autorizou as forças policiais a prender em flagrante quem estiver com armas durante a proibição. Fontes do STF e da Polícia Federal afirmaram que haverá forte fiscalização e monitoramento até em redes sociais. A instituição confirmou que mais de 1.000 policiais federais irão integrar a segurança da cerimônia no domingo. Será o maior número de agentes já escalados para uma posse. O uso da Força Nacional de Segurança Pública, autorizado hoje pelo Ministério da Justiça, será em apoio à Polícia Rodoviária Federal, nas atividades de escolta. A esplanada dos ministérios será totalmente interditada na sexta-feira para uma varredura, que irá contar com o esquadrão antibombas. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal mantém conversas com o Exército para acelerar a desmobilização do acampamento em frente ao quartel-general em Brasília, para facilitar a transição e acelerar a retirada dos manifestantes contrários ao resultado da eleição. O presidente Bolsonaro nomeou hoje o novo comandante do Exército, escolhido pelo presidente eleito. O general Júlio César de Arruda assume o cargo interinamente a partir de sexta-feira, no lugar do atual comandante, Marco Antônio Freire Gomes. O presidente eleito, Lula, deve anunciar nesta quinta-feira os nomes que faltam para compor o ministério. Serão 37 ministros no total. O problema ainda é atender aos pedidos dos partidos que deverão dar apoio ao próximo governo no Congresso. As últimas costuras para definir quem vai ocupar os 16 ministérios ainda não oficializados foram feitas hoje ao longo de todo o dia. A cúpula do MDB se reuniu com Lula à tarde para definir seu lugar na esplanada. Renan Filho, ex-governador de Alagoas e senador eleito, vai ficar com os transportes. E Jader Barbalho Filho, irmão do governador Helder Barbalho do Pará, deve ficar com a pasta das cidades. Simone Tebet é do MDB, mas entrou na cota pessoal de Lula no planejamento. Os novos ministros serão anunciados amanhã. Com a configuração do MDB com 3 ministérios, agora o PSD também quer 3 pastas. O senador Alexandre Silveira deve ficar com o Ministério de Minas e Energia e o também senador Carlos Fávaro com a Agricultura. O problema é que a bancada da Câmara também quer participar das indicações. O presidente do partido, Gilberto Kassab, veio a Brasília negociar ainda o Ministério da Pesca. Já o PDT deve ficar na Previdência com o presidente do partido, Carlos Lupe.
apesar da resistência ao nome dele de vários integrantes dos partidos aliados. O União Brasil, que não apoiou Lula na campanha, mas elegeu 59 deputados, também deve ficar com 3 ministérios: Integração Nacional, Turismo e Comunicações. Maria Fernanda Coelho, que já presidiu a Caixa Econômica Federal e estava cotada para voltar ao banco, será secretária executiva da Secretaria-Geral da Presidência. Hoje, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que terá com o governo Lula a mesma relação que teve com o de Bolsonaro e destacou que a atuação do Ministério Público deve ser pautada em provas. Precisamos ter uma instituição impessoal, uma instituição republicana, como o próprio título diz, procuradores que preservam a igualdade de oportunidades para todos os membros, servidores, para todas as pessoas, procuradores que têm o dever de velar pela correta aplicação da lei, preservando o devido processo legal. Agora os destaques internacionais. Na Bolívia, centenas de pessoas bloquearam o aeroporto em protesto contra a prisão do principal governador de oposição. Os manifestantes invadiram as pistas do aeroporto de Santa Cruz e tentaram impedir a decolagem de uma aeronave em que estava Luiz Fernando Camacho. O político é investigado por organizar protestos que levaram à renúncia de Evo Morales em 2019. Os apoiadores do governador de Santa Cruz disseram que Camacho foi sequestrado e levado a um endereço desconhecido. A Justiça de Nova York abriu uma investigação contra o filho de brasileiros eleito deputado nos Estados Unidos. George Santos é alvo da promotoria do Estado americano por ter mentido para os eleitores sobre o próprio currículo. A biografia dele foi questionada após uma reportagem revelar que foram incluídas informações falsas sobre as formações acadêmica e profissional. Santos é filho de mãe fluminense e pai mineiro e foi eleito deputado em novembro. De volta ao Brasil, em pouco mais de 2 meses, a Caixa Econômica Federal atingiu mais de R$1,5 bilhão em dívidas renegociadas. O Matheus Escavazini está de volta com todos os detalhes para a gente. Matheus. Salsi, o balanço parcial do programa Você no Azul aponta que até aqui 201 mil clientes regularizaram as dívidas, totalizando R$1,7 bilhão. Segundo a Caixa, a renegociação gera um desconto de até 90% do valor da dívida. 80% das dívidas podem ser liquidadas com o pagamento de até R$1.000. No total, 4 milhões de pessoas físicas e quase 400 mil empresas podem conseguir os benefícios. Mas atenção, essa quinta-feira é o último dia da campanha. O serviço pode ser acessado nas agências da Caixa, no site Você no Azul, através do WhatsApp, no aplicativo Cartões Caixa ou nas lotéricas. Salsi. Obrigada, Matheus. O Brasil registrou 11 meses seguidos com mais contratações do que demissões. O país fecha o ano com um recorde, mais de 43 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Quando começou a preparar drinks em baladas, como um bico, a Juliana não imaginava que ia terminar o ano com o primeiro emprego, com carteira assinada, neste bar em São Paulo. Isso estava me preocupando muito, porque eu moro com uma amiga, né? Aí hoje em dia eu consigo ajudar em casa, sem passar por perrengue nenhum. O bar é uma das 13 casas de uma rede que contratou neste ano 500 funcionários. Não foram só contratações novas, foi uma recontratação de pessoas que estavam connosco já no passado, há muitos anos. Hoje temos, eu posso dizer, 50 vagas abertas para a empresa toda, não é? Em novembro, o comércio e os serviços aumentaram as contratações, enquanto a indústria, a construção e a agricultura diminuíram o número de funcionários. No geral, o mês terminou com 135.495 vagas a mais no mercado de trabalho. A recuperação econômica a partir da liberação de atividades que haviam sido afetadas pela pandemia gerou neste ano mais de 2.400.000 empregos. E assim, o país chegou em novembro a um recorde, mais de 43 milhões de trabalhadores com carteira assinada. A gente está tendo, invariavelmente, uma migração do informal para o formal. Ou seja, a gente está conseguindo dar aquele segundo passo. Tem que conseguir
qualificar as pessoas, criar mão de obra qualificada e melhorar cada vez mais o nível de emprego. Porque aí a gente consegue ter um ciclo muito mais virtuoso. Depois de conseguir o emprego de garçonete, a Letícia quer ir mais longe. Eu pretendo fazer um curso de inglês, porque aqui vem bastante turista, então estou me esforçando para que eu consiga realizar tudo que eu desejo aqui dentro. A Rússia rejeitou um plano de paz apresentado pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Segundo o governo russo, a negociação para o fim da guerra deve incluir a anexação de 4 regiões ucranianas que foram parcialmente ocupadas. Nesta quarta-feira, uma maternidade foi bombardeada em Kherson. Um relatório das Nações Unidas aponta que em 10 meses de guerra, mais de 6.800 civis morreram e quase 11 mil ficaram feridos. Os Estados Unidos anunciaram que vão exigir teste negativo para a Covid-19 de viajantes que chegarem da China. A partir de 5 de janeiro, todos os passageiros que tiverem o país asiático como origem deverão apresentar o resultado do teste antes do embarque. Segundo autoridades, a medida se deve ao aumento de casos da doença na China desde o fim da política de Covid-0. Além dos Estados Unidos, a Itália também anunciou testagem obrigatória para passageiros de voos da China. O Japão registrou um novo recorde de mortes por Covid-19 em um único dia. Segundo dados do Ministério da Saúde japonês, foram 415 óbitos pela doença nesta quarta-feira. É o número mais alto de mortes pela infecção em 24 horas no país. Nos últimos 7 dias, o Japão teve o maior número de casos de coronavírus em todo o mundo e a segunda maior média de mortes, atrás apenas dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nesta quarta-feira, Pelé recebeu a visita dos netos no hospital onde segue internado. O último boletim médico foi divulgado na quarta-feira da semana passada. E essa foi a primeira vez que os netos visitaram um avô desde que Pelé foi internado aqui nesse hospital, na Zona Sul de São Paulo. Otávio e Gabriel são filhos de Sandra, que morreu vítima de um câncer de mama em 2006. Ela ficou conhecida depois de só conseguir ter a paternidade reconhecida na justiça. A outra filha de Pelé, Kelly Nascimento, e o irmão dela, o ex-goleiro Edinho, também vieram ver o pai. Numa rede social, um dos netos do rei do futebol publicou um texto sobre perdão e agradecendo a Deus pelo encontro com o avô. Segundo os médicos, Pelé sofre de um grave câncer no cólon e teve piora no quadro de saúde. Nesta quinta-feira, completa um mês de internação. Nos Estados Unidos, subiu para 56 o número de mortes causadas pela maior tempestade de neve do século. A área mais atingida foi a cidade de Buffalo, no estado de Nova York, no lado leste do país. O volume de neve em 4 dias de tempestade atingiu mais de 1 metro. Muitos carros ainda estão travados nas ruas da cidade. Já no oeste americano, a previsão é de pancadas de chuva que podem causar inundações e deslizamentos de terra na próxima semana. Com as passagens aéreas mais caras, muitos turistas escolheram viajar de ônibus. Nos principais terminais rodoviários de São Paulo, quase 500 mil pessoas devem embarcar e desembarcar nesta última semana do ano. Larissa vai passar o Réveillon com a filha Ayla, de 1 ano e 9 meses, em Barra Velha, Santa Catarina. A viagem de ônibus saindo de São Paulo está prevista para durar cerca de 9 horas. Se mãe e filha fossem de avião, levariam apenas 1 hora até o aeroporto de Navegantes e mais 1 hora de ônibus até Barra Velha. Ou seja, em pouco mais de 2 horas, a Ayla já estaria no colo do avô, que aguarda ansioso a chegada da filha e da neta. O ônibus está mais barato e é melhor para mim e para ela. O avião está muito caro, né? Você teve um aumento no decorrer do ano no preço da passagem aérea, enquanto que a passagem de ônibus não acompanhou. Então, para viagens de até 500 quilômetros, por exemplo, ainda o ônibus acaba sendo preferido. Com a alta nos preços das passagens aéreas, a expectativa é de que mais de 460 mil pessoas embarquem e desembarquem nos 3 principais terminais rodoviários de São Paulo a partir de sexta-feira. Mas nas plataformas, o movimento de saída para o Réveillon já começou. E para dar conta do grande movimento de passageiros, foram colocados em circulação, a partir de hoje, cerca de 830 ônibus extras. Rio de Janeiro, Florianópolis e Belo Horizonte são os destinos mais procurados por quem quer passar a virada longe da capital paulista.
Francisco vai para o Rio de Janeiro. Serão cerca de 7 horas de estrada, bem mais do que o tempo que ele levaria se pegasse a ponte aérea, cerca de 50 minutos. A gente sempre vê mais o ônibus, né? Embora seja demorado, cansativo, mas é mais o ônibus, né? Além do preço mais baixo, viajar de ônibus tem seus encantos. Quem garante é o Jackson, que vai passar 17 horas na estrada até chegar em Ponto de Marambaia, Minas Gerais. Você já vê a paisagem de Minas Gerais, você vê a serra, então você já conhece os locais. Uma alteração na lei facilitou a mudança de nome nos cartórios. Somente este ano foram quase 5 mil novas certidões emitidas no país. Uma alegria para quem não se reconhecia no nome estampado na certidão de nascimento. Essa é a história de uma família que preferiu não escolher o nome do bebê antes do nascimento. Durante minha primeira semana de vida, eu fui chamada de menina. Todos os vizinhos iam na minha casa e perguntavam como é que tá a menina, já escolheu o nome para a menina e nada de um nome. Então minha tia sugeriu para os meus pais que me colocassem um apelido até que eles decidissem por um nome. O apelido sugerido foi Estrela e rapidamente pegou. Todos passaram a chamá-la assim. Mas quando o pai foi ao cartório fazer o registro de nascimento, o funcionário não permitiu o nome Estrela na certidão. Assim, no susto, o pai escolheu Mariana. Nunca me reconheço como Mariana, nem meus familiares, todos sempre me chamaram de Estrela. Eu só descobri que o meu nome era Mariana, o antigo nome, quando eu fui alfabetizada. Foram 21 anos descontente com o próprio nome. Mas essa história tem um final feliz. Uma alteração na lei facilitou o processo de mudança do primeiro nome. Assim, bastou uma ida ao cartório para ela finalmente conseguir uma certidão com o nome Estrela. O custo foi de R$ 300 e o documento novo ficou pronto em 5 dias. Para fazer a troca do nome é preciso ter mais de 18 anos. A troca pode ser solicitada em qualquer cartório de registro. Basta levar a certidão de nascimento antiga, o documento de identidade e o CPF. Só este ano, quase 5 mil pessoas pediram a mudança. Segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, os estados que lideram a troca de nomes são São Paulo, com 1.389, Minas Gerais, com 652 e Paraná, com 478. A Bahia, onde vive a Estrela, registrou 336 pedidos de mudança. Oficializar o próprio nome não é apenas uma questão burocrática, envolve o reconhecimento e, por isso, tem muito sentimento envolvido. Agora eu me sinto verdadeira quando alguém me pergunta meu nome e fala qual é o seu nome, eu falo Estrela, porque agora de verdade está no registro e eu estou muito feliz com isso. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas, às 7 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.